Louvado seja o nome do seja Senhor. Louvado para todos Digno de sempre. toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Essa é a nossa esperança. Você vai louvar agora, Elaine. Glória a Eu vou Deus. louvar Glória a Deus. a 291. Glória a Deus. de cruz Serigi, dela um dia fugiu, como emblema e vergonha e dor. Mas eu prego esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Glórias dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu navego na cruz, dela vem graça e luz para a minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar.
e com ele no lar, onde a face da glória eu hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Aleluia. Deus. Anastácia, lê aí Lucas do 19, capítulo 19, do 1 ao 10. Lucas, capítulo 19, do 1 ao 10. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos ricos, o qual procurava ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Então correu diante e subiu numa figueira brava para ver o porquê passaria por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois devo ficar em tua casa hoje. Ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todos que viram isso começaram a murmurar, dizendo que ele hospedará com um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolva dar a metade dos meus bens aos pobres. Se desfaturei algum, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação que estava perdida. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Essa palavra de Lucas, capítulo 19, do 1 em diante, fala sobre um homem a qual a Bíblia diz que ele era muito rico. Mas ele era rico naturalmente, mas não tinha riqueza ainda espiritual, porque ele não conhecia ainda Jesus. Mas um dia ele ouviu falar que na sua cidade ia passar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Filho do Todo Criador, o que criou os céus e a terra. E o nome dele era Jesus Cristo. Mesmo assim, Zaqueu ele tinha riqueza natural, mas não tinha riqueza espiritual. Mas naquele dia, ele ouviu dizer que Jesus Cristo ia passar ali em sua cidade. E a Bíblia fala que ele correu depressa para ver quem era, que ele não conhecia. Quem era Jesus. Eu vendo aqui na frente da casa da irmã Anastácia, tem uma árvore que está só o tronco, né? Já está morta, né? Eu acho que se fosse uma árvore assim, ele não tinha dificuldade para subir, né? Porque é só o caule. E ali na casa do irmão Joaquim já tem uma que é mais com os ramos, tem muitos ramos, né? E ali já tem uma dificuldade para subir, né? Precisa de uma escada, precisa de uma locomoção melhor para poder subir. E a Bíblia fala que era uma figueira brava, né? E tinha dificuldade para poder ele subir. E mesmo com dificuldade, a Bíblia diz também que era de pequena estatura. Ele não olhou para a dificuldade, ele não olhou para a sua aparência, para a sua pequenez, mas ele queria ver quem era Jesus. E a Bíblia diz que ele subiu, mesmo com dificuldade, ele subiu para ver quem era Jesus. Mas a diferença de Zaqueu para Jesus, que Jesus no meio da multidão, ele viu Zaqueu de longe.
e chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, ele não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Porque o Senhor conhece cada um de nós, amados, desde o ventre das nossas mães. Mesmo ele com a sua riqueza natural, mas não tinha riqueza espiritual. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação e perder a vida eterna ao lado do Senhor, né? Porque é muito bom que quando a gente entende que nós somos falhos, que nós somos pecador e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, e vamos ao encontro do Senhor. E o Senhor, com sua graça e a sua misericórdia, Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade de ser uma nova criatura. Assim também naquele dia foi assim na vida de Zaqueu. Ele subiu na árvore e o Senhor chamou ele pelo nome. E quando ele chamou ele pelo nome, ele se alegrou. Quando você vai passando que alguém chama pelo nome, você se alegra porque alguém te conhece. Porque não tem como alguém te chamar pelo nome se essa pessoa não te conhecer. E Jesus já conhecia Zaqueu e conhecia o seu coração. Mesmo a população ali indignada, porque ele era um chefe dos publicanos, ele cobrava impostos indevidamente junto com os seus servidores, porque ele era um servidor também, ele prestava serviço para as suas autoridades. Mas mesmo assim o Senhor conhecia a fraqueza, né, que ele tinha, e sabia que ele tinha a carência de conhecer ele pessoalmente. E o Senhor falou: hoje eu quero pousar, hoje eu quero adentrar dentro da tua casa. E Zaqueu, quando recebeu essa palavra, ele se alegrou. Alegrou tanto o coração dele que ele correu e já preparou uma mesa dentro da sua casa para receber não só Jesus, mas todos aqueles que seguiam o Senhor. E a Bíblia fala, meus irmãos, que quando Jesus entrou naquela casa, houve algo diferente. Porque Jesus, ele veio buscar e salvar os que estão perdidos. A Bíblia diz que quem está bom não precisa ir ao médico. A gente só vai para o médico quando a gente está muito mal mesmo, que precisa ir ao médico. Quando a gente não está, a gente está bem, não precisa ir ao médico. E assim Zaqueu também, né? Ele estava doente espiritual. Ele precisava da cura, ele precisava da salvação, da libertação. E ele abriu a porta dele para Jesus entrar. E a Bíblia diz que naquele dia houve uma salvação dentro daquela casa. E ele entendeu a salvação que tinha adentrado dentro da casa dele. Porque Jesus veio buscar os que estavam perdidos. Ele estava perdido, mas ele reconheceu que era falho, que tinha errado. Mas ele ia entregar a metade de seus bens, como a irmã leu, né? Ia entregar aquilo a qual ele tinha dado fadado, ele ia entregar 4 vezes mais. E aquelas pessoas que estavam ali não acreditaram no que Zaqueu estava falando, né? Porque já conhecia como ele era. Mas Jesus sabia o que ele ia falar naquele momento. E assim o Senhor se alegrou com a atitude de Zaqueu. E se alegrou tanto, mas irmão, que ele disse que hoje houve a salvação nesta casa. Porque não adianta nós se acarrarmos com as coisas materiais deste mundo, que a Bíblia diz que tudo é passageiro. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não há. Jesus entrar na casa de um homem pecador, mas no final, no versículo 10, ele diz que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele estava perdido, mas quando ele teve um encontro com o Senhor, a vida dele nunca mais foi a mesma. E assim nós se alegramos nesta tarde, de termos essa oportunidade de estarmos aqui na casa do irmão Daí, da irmã Anastácia, né? Juntamente com o irmão Joaquim, a evangelista Elaine, a irmã Neide, a irmã Luísa, para louvar o nome do Senhor. E cada um dos versículos que já foi ministrado, cada louvor que foi louvado nesta tarde, já falou justamente através dessa palavra. Por isso que o Senhor me direcionou para me trazer essa palavra nessa tarde, aqui nesse lar, né? Porque como a irmã Neide louvou aí, nós somos peregrinos na terra, né? Estamos aqui só passando o tempo. A nossa morada, ela não é aqui, a nossa morada ela é celestial. Mas nós temos que estar preparados, né? Não se preparar, mas estar preparado para a vinda do Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele conhece cada um de nós pelo nome. Amém? Você vai orar lá. Glória a Deus. Pode usar aí, irmão. Você está com olho? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Pega nosso lá. Deus, nosso Pai, nós queremos, Senhor, agora, Pai, te apresentar. Senhor, Glória a Deus. Senhor, Deus. Queremos apresentar cada morador desta casa. Glória a Queremos Deus. apresentar cada povo. Queremos Em apresentar nome de Jesus. cada Glória a Deus.
queremos apresentar Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós queremos apresentar, Senhor, a vida dele. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com Senhor, nós todos. vamos estar neste lugar de dependência. Glória a do Senhor, Deus. nós vamos confiar no Senhor. Aleluia.